Com frequência, sou questionado em entrevistas, especialmente por apresentadores de televisão da Ucrânia, Canadá e outros países. E o que pensa a parte pensante do Make America Great Again? Ou seja, o que pensam aqueles que apoiam Trump por causa de seus princípios e ideias sobre, digamos, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a influência da Rússia sobre os países vizinhos, as reivindicações da China em relação ao mundo ao redor e, naturalmente, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu respondo na medida do possível, mas nem sempre acreditam em mim. E de repente, Steve Torley, que eu assisto com frequência e também mostro bastante para vocês, dedicou seu programa quase festivo justamente a praticamente todos esses temas. Quero que vocês o ouçam com meus comentários, naturalmente, para entenderem que o que eu contei para vocês é a verdade verdadeira. Exatamente assim. Obrigado. Como eu disse, a pensadora Desmaga pensa exatamente assim. Aqui está. E a pessoa que é ouvida por centenas de milhares de direitistas americanos em várias plataformas expressou isso com precisão, resumiu. Eu diria que é exatamente o que eu tento contar para vocês aos poucos nos meus programas. Então, o Dr. Steve Torley, especialista em religiões mundiais e teologia, estudou em Londres, ensinou retórica grega antiga, estética, escreveu livros sobre civilizações e culturas extintas. Além disso, ele também é guitarrista clássico, já se apresentou como guitarrista clássico e é professor de música. Interessante, não é uma combinação? Então vamos ouvi-lo. Se você está conosco desde 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia iniciou o que eles chamaram de sua operação militar especial na Ucrânia, você saberia que esse final é exatamente como previmos. E isso porque basicamente não poderia haver outro desfecho, exceto provocar uma terceira guerra mundial em grande escala. Putin sempre soube que no fim a OTAN não faria isso. Os republicanos neoconservadores talvez defendam essa perspectiva com espuma na boca, mas felizmente prevaleceu o bom senso. Quero explicar isso para que entendam o que realmente acontece aqui. E só para deixar claro, como já esclareci várias vezes nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, não se trata de ser pró-Rússia ou anti-Ucrânia, não se trata de espalhar propaganda pró-Putin ou qualquer bobagem desse tipo. Trata-se de uma realidade geopolítica fria e dura, que tanto republicanos quanto democratas do establishment se recusam a aceitar, mas, felizmente, o presidente Trump a reconhece. A realidade geopolítica é diferente dos nossos desejos. Quando estamos emocionalmente envolvidos, começamos a substituir a realidade pelos nossos próprios anseios. E é preciso alguém que o Dr. Torley não está ligado a nenhum dos lados. Ele avalia a situação com lógica fria. Qual é o último plano de paz proposto? A iniciativa de paz proposta pela administração Trump exigiria que a Ucrânia entregasse todo o Donbass, basicamente toda a parte oriental russa da Ucrânia. Isso equivale a 20% do território nacional e reconhecer formalmente o controle russo dessa região e, claro, da Crimeia. Para a Rússia, isso é inegociável. O que se quer dizer é que, ao capturar parte da Ucrânia, os ucranianos não precisam se preocupar que alguém os expulse dessas regiões. E sabendo que a OTAN não vai entrar em confronto aberto em guerra, o Kremlin não tem, mas nenhuma motivação para sair dos territórios ocupados. O plano de paz de Trump faria exatamente isso. Ele reconheceria essas regiões como russas para sempre. As forças armadas da Ucrânia não excederiam cerca de 600 mil pessoas e o país teria que incluir em sua Constituição Nacional a proibição de ingressar na OTAN. O que a Rússia declarou como inegociável para a Ucrânia nas últimas 3 décadas? Nós podemos dizer, todo país tem o direito de decidir por si mesmo com quem fazer amizade e a quais alianças aderir. Mas há apenas um pequeno problema. Por uma ponte estreita sobre o desfiladeiro está passando o gorila que pesa quilu. E você está indo ao encontro dela e é seu direito seguir pelo seu lado da ponte. Mas o gorila mostra que vai te jogar no desfiladeiro se você continuar andando na faixa contrária enquanto ele atravessa essa ponte.
Você tem duas opções de comportamento. Duas. Dizer, é meu direito ir, eu vou. E aí, bem, arriscar. Acabar no fundo do desfiladeiro com a cabeça quebrada ou parar e esperar até que o gorila passe. É sua escolha, é seu direito. O direito de escolher ir ou ter a sabedoria de esperar. Se, é claro, você tiver um amigo, ou seja, um orangotango de 800 quilos, ou então duas metralhadoras, uma goril e outra Kalashnikov, aí o gorila provavelmente vai ser educado com você e até dar espaço. Você pode pedir, por favor, pode passar. Mas se não tiver nenhum dos dois, então pode terminar essa travessia com uma bela morte? Ou dizer a si mesmo, bem, não sou idiota, não vou atravessar essa ponte. É mais ou menos isso que o Dr. Turli está dizendo. E esse passo, por si só, na verdade, retira a Ucrânia da arquitetura de segurança ocidental que nos últimos 30 anos tentou cercar geograficamente, conter politicamente e economicamente a Rússia e limitar drasticamente seu poder geopolítico. Por sua vez, a Rússia concordará com garantias de segurança para a Ucrânia, incluindo algum tipo de controle internacional, provavelmente por países europeus. Eles terão a principal responsabilidade pelas forças de paz e não as tropas americanas. Sim. Você precisa perguntar à gorila se ela concorda que você traga ajuda, porque se ela não concordar e você já estiver na ponte, vai acabar voando de cabeça para baixo, direto nas pedras. E a Ucrânia terá permissão para ingressar na União Europeia, não na OTAN, mas na União Europeia. E ao concordar com isso, a Rússia receberá alívio da esmagadora maioria das sanções ocidentais. Então, é claro, os neocons estão furiosos com esse acordo. Outro dia, no aeroporto, vi o New York Post do Rupert Murdoch com uma manchete maluca. Trump trai a Ucrânia, dando à Rússia tudo o que ela sempre quis. E como era de se esperar, Mitch McConnell, ou quem quer que administre sua conta no Twitter, sua conta no X, fez um discurso furioso contra a proposta de paz de Trump, dizendo que Putin passou o ano todo tentando fazer o presidente Trump de bobo e encorajando o massacre russo em vez de puni-lo. É interessante que os conservadores de direita são todos a favor de que o massacre acabe, enquanto os liberais e os pseudo-conservadores querem que a Ucrânia continue lutando por muitos anos. Sua população, grupo étnico, cultura e nome desapareceram. E teria se transformado ou permanecido como pequena Rússia? Neocons, como Mitch McConnell, literalmente vivem em um mundo diferente do atual. Eles ficaram presos nos anos 90 após o colapso da União Soviética, quando a América saiu da Guerra Fria como única superpotência e governou todos. Isso foi chamado de nosso momento unipolar, quando nós, basicamente, reescrevíamos as regras para todos os países do mundo e ditávamos como as relações internacionais deveriam funcionar. Esse mundo unipolar, o que precisamos entender, está morto. Lembram da frase, os de cima não podiam e os de baixo não queriam? Ou seria o contrário? Mas a essência é que a América E nem pode e talvez nem queira mais ser o policial do mundo. Isso corrompeu a Europa, fortaleceu nossos inimigos e enfraqueceu nossa moral. Nós não queremos mais ficar indo para o Vietnã, para o Iraque, para a Líbia, ou gastar nossas forças e dinheiro para proteger o mundo inteiro. E o mundo amadureceu. Olhem para a China, para a Índia, e acho que vivem lá 1,6 bilhão de pessoas, né? Para a Rússia, com seu complexo militar insano. vivemos no chamado mundo multipolar. Esse foi o termo usado por Mark Rubio, J.D. Vance e o ministro da Defesa Pete Hegseth. Vivemos em um mundo onde várias potências militares e econômicas alcançaram uma influência comparável à dos Estados Unidos da América, como a Rússia e especialmente a China. E agora eles estão ocupados defendendo aquilo que chamam de sua hegemonia, suas esferas de influência. Esses países cresceram e se tornaram potências regionais e querem influenciar a vida da região em que estão inseridos. Ou, pelo menos, se proteger com uma parede de estados neutros como se fossem almofadas ao redor de suas fronteiras.
Vou lembrar de Cuba, para onde Khrushchev levou mísseis e os Estados Unidos da América ficaram furiosos, o que praticamente levou o mundo à Terceira Guerra Mundial, aparentemente nuclear. Se a Rússia quer se defender ou atacar, eu não sei, eu realmente não sei. Mas a vergonha deles na Ucrânia, ao que parece, vai fazê-los pensar mais em defesa do que em atacar novos alvos. Rússia e China agora realizam 99% de seu comércio em rublos e yuans, contornando completamente o dólar americano. Em março de 2022, desconectamos a Rússia do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, plataforma internacional de transações financeiras controlada por nós. Certo? Nós os excluímos do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, congelamos suas restrições, ativos no exterior, impusemos milhares de sanções. Mas eles já esperavam por isso. Nos últimos 10 anos, eles criaram um sistema financeiro paralelo, principalmente com a China. Eles se conectaram à versão chinesa do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o SIPS, que em 2024 processou 24,5 trilhões de dólares, 43% a mais do que no ano anterior. Ela conecta 4.900 bancos mundialmente. A Rússia reorganizou seu comércio de petróleo e agrícola em torno dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um paralelo ao G7. Ao expulsarmos a Rússia do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication e impormos sanções, nós consolidamos a aliança dos países que não queriam depender dos Estados Unidos da América. E como nossos políticos mudam dependendo do presidente, dos políticos e do partido, eles se libertaram das oscilações de uma doutrina política para outra. Porcentagens em moeda local. Enquanto McConnell fala em pressionar a Rússia, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul já estabeleceram uma economia mundial paralela resistente às sanções. As sanções ocidentais não quebraram a Rússia e aceleraram uma nova ordem financeira mundial independente da permissão americana. Vou explicar. Não digo que deveria ser assim, apenas que é assim. Estou descrevendo, não prescrevendo. O Fundo Monetário Internacional informou que o Produto Interno Bruto da Rússia em 2024 cresceu quase 4%, superando os Estados Unidos da América naquele ano. As sanções não os derrotaram, apenas aceleraram o afastamento da Rússia do Ocidente, tornando-a quase imune às sanções. Ouço isso o tempo todo dos republicanos do establishment e comentaristas da Fox. Eles agem e falam como se ainda fosse 1996, como se Yeltsin ainda estivesse desmaiado bêbado em algum canto. Aqueles dias já passaram. E é por isso que, desde o primeiro dia do conflito, dissemos neste canal que essa guerra inevitavelmente terminará exclusivamente nos termos da Rússia. A questão... Por que e por que nem nós nem a Europa vão intervir? Você pode olhar para cada vídeo individual que eu fiz sobre esse conflito, pelo menos 2 dezenas, e cada um deles confirma exatamente isso. Esse conflito vai terminar e só pode terminar nos termos da Rússia. E Trump repreendeu Zelensky diretamente sobre isso no Salão Oval. Você não tem cartas, você não tem alavancas de influência. A Rússia controla completamente a situação. Isso está certo ou não? A menos, é claro, que você queira começar a Terceira Guerra Mundial de novo. Os neocons parecem não se importar nem um pouco, mas você explodiria Dakota do Norte por causa de Donbass? Obviamente não. E Putin sabe disso muito bem. Ele sempre soube disso muito bem. Ele sempre teve vantagem. Ele podia tomar o leste da Ucrânia, era tudo isso que ele queria, né? Eles não queriam o oeste da Ucrânia. Ela é muito mais europeia do que russa. E ele sabia que a OTAN não poderia fazer nada. Só restava a eles parar a expansão para o leste, dentro do objetivo de criar uma arquitetura de segurança que constantemente tentava conter a Rússia. Quando Gorbachev concordou em retirar as tropas da Alemanha Oriental, ele colocou uma condição: nenhum centímetro da OTAN avançaria das fronteiras da Alemanha unificada em direção à Rússia, ou seja, para o leste. Após a unificação da Alemanha, o Ocidente, que havia prometido não avançar nem 1 centímetro para o leste, acrescentou ao território da OTAN 27,6 milhões de quilômetros quadrados. Anexando 16 países não foi 1 centímetro, foram 16 países que foram anexados. Isso depois do juramento de não avançar. Quer dizer mais perto da Rússia?
Entraram na OTAN Polônia, Tchequia, Hungria, Bulgária, Romênia, países bálticos, Albânia, Croácia e, mais recentemente, já depois do ataque da Rússia à Ucrânia, ainda Finlândia e Suécia. O que você acha, russos? Confiam nas promessas dos Estados Unidos da América, União Europeia e outros? Acho que tanto quanto a OTAN acredita na Rússia. Então, obviamente, vamos ver como vai ser esse acordo de paz, mas parece promissor. Mas o principal em tudo isso, não ouça Rupert Murdoch, não ouça Mitch McConnell ou Lindsey Graham, ou qualquer neoconservador, o establishment neoliberal da Fox News que vive num mundo que não existe mais. Existe. Correto? Seja ou não, a Rússia tomou medidas que mostraram claramente àqueles que são capazes de ver que um novo mundo multipolar surgiu. E ninguém, especialmente a elite de Washington, é capaz de fazer qualquer coisa a respeito disso. Se você percebeu, Trump falou sobre defesa regional. Ele a chamou de hemisférica. Da Groenlândia, depois Canadá, depois Alasca, e você continua o arco. Canal Romano. Na verdade, essa é a nossa linha de defesa, nosso muro. Mas a China também está construindo e vai construir seu próprio muro. E a Índia, o Paquistão e a Rússia também. Aliás, a Turquia, talvez até o Japão, a Europa, deve construir sua própria defesa, sua própria dela mesma, contra mísseis, submarinos, drones e outros novos tipos de armas. Seremos parceiros do Japão, do Reino Unido. Se você ler os jornais e assistir à televisão deles, verá que não suportam a gente, ou seja, odeiam a América. Seremos aliados da união dos sunitas com Israel, vamos equilibrar com a Turquia, talvez com o México, e vamos tentar manter relações de concorrência comercial com a Rússia, China, Irã, talvez com a Índia e o Brasil, quem sabe. Mas nós vamos retirar nossas bases, senhoras e senhores, de todo o planeta e colocá-las ao redor do nosso perímetro de defesa e das nossas rotas comerciais. Já fizeram isso antes? Dinamarqueses, noruegueses e vikings instalavam postos ao longo da rota dos varegues até os gregos. E digamos um monte de cidades ao longo dos rios, digamos russos. Sim, essas são cidades vikings. E eles começaram totalmente por acaso, sem nenhuma intenção, eles deram início à Rússia de Kiev e depois à Rússia, como os chineses, aliás, que também construíram e protegeram a Rota da Seda. E os europeus tentaram contornar o Império Otomano, que controlava e protegia todas as rotas marítimas para a Índia. Colombo navegou para a Índia, evitando os otomanos. Nada era novo, tudo isso já existia. E simplesmente de uma forma um pouco diferente, a aparência retorna ao que era antes. Receio que este vídeo não traga alegria para aqueles que se preocupam profundamente com a Ucrânia. Houve um momento no final de março de 2022 quando, após um mês, acho que 33 ou 34 dias depois da invasão e da vergonhosa retirada da Rússia de Kiev, a guerra poderia ter sido interrompida. David Arakhamia. Sim, David Arakhamia, chefe da delegação ucraniana nas negociações em Istambul, declarou que a Rússia propôs terminar a guerra sob a condição de neutralidade da Ucrânia e renúncia à OTAN. Mas depois que a delegação voltou de Istambul para Kiev para discutir com a liderança as condições do acordo, Boris Johnson veio à Ucrânia em nome da União Europeia e de Biden. Disse a Zelensky que não era para assinar nada e sim continuar a guerra. Alexei Arestovich, uma pessoa em quem não confio muito, confirmou as palavras de Arakhamia, dizendo que as chances de acabar com a guerra eram muito altas. Ele mesmo, como disse, não estava presente nessas negociações, mas conversou com duas pessoas, que não eram Arakhamia, que além de Arakhamia, estavam lá. Johnson rejeita a acusação de sabotagem e afirma que as negociações foram interrompidas pelas exigências da Rússia de limitar o efetivo. O exército ucraniano, bem, ninguém na verdade diz até que número eles queriam limitar isso. Se for o mesmo número que agora, então 600 mil soldados é mais do que suficiente para a Ucrânia. Na verdade, não é apenas suficiente, é mais do que suficiente.
Como não sustentar um exército tão grande? Desde o início da invasão até o início das negociações se passaram 34 dias. Ou seja, o Blitzkrieg fracassou e o Kremlin, na verdade, não queria muito se envolver, digamos, em ações militares de longo prazo. A Rússia queria evitar a vergonha, enquanto a Europa Ocidental e os Estados Unidos da América, sob o Biden, por algum motivo, queriam que o banho de sangue continuasse. Continuação. Bem, sim, não seguiram adiante, mas o banho de sangue já dura há quanto tempo? 3 anos e meio levaram 400 mil, segundo outras estimativas, até 500 mil vidas na Ucrânia. E expulsou de seus lares, de seus lugares de origem, 7 milhões. Me dizem que os números já são maiores, mas não importa, 7 milhões de ucranianos, muitos dos quais, bem, não vão mais voltar para casa. Não quero dizer que a liderança da Ucrânia não tem culpa, eles são adultos, é o país deles e a decisão foi deles. E essa decisão de continuar a guerra custou à Ucrânia sangue, sofrimento, mortes, emigrações forçadas, destruição de destinos, perda da soberania, talvez até mesmo da independência. Agora, a liderança da Ucrânia enfrenta o mesmo dilema. E do que eles decidirem, dependerão as vidas e os destinos de milhões de seus compatriotas. A situação se agrava ainda mais pelo fato de que muitos, ao longo desses anos, conseguiram roubar uma quantia tão grande de dinheiro, como dizem, valores incalculáveis. E agora, o fim da guerra continua, eu diria assim. Para parte do governo de Zelensky, isso significa possível prisão, vergonha, detenção ou até mesmo fuzilamento. Por isso, tomar a decisão de parar a luta, mas a luta para eles é incrivelmente difícil. Eles vão encontrar todo tipo de outras razões, mas vão dizer e gritar que de jeito nenhum, porque eles vão atacar a gente de novo. Deixem eles ocuparem agora sim, por favor, mas daqui a 2, 3 anos, não, de jeito nenhum. Tudo bem. Pelo menos os americanos não vão dar absolvição, indulgência. Por isso não haverá anistia para ladrões. Isso é uma notícia muito desagradável, eu sei, para muitos, mas mesmo assim não haverá anistia para os ladrões. É isso, senhoras e senhores, até a próxima.